Que manhã maravilhosa. Santos reunidos, com um só propósito, um só coração. Exaltar o nome do Senhor. Tocar na pessoa dele. E tirar dali toda a virtude que necessitamos, querido. Porque ele é infinitamente rico. E ele possui tudo aquilo que nós precisamos para ouvir nessa manhã, para ouvir durante toda a nossa vida. Ele é que possui. Nós estávamos cantando, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida. Porque Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. E eu me lembrei de uma passagem muito significativa. O Senhor no Getsemane, os momentos finais da sua presença aqui na terra. Os apóstolos meio sem saber o que estava acontecendo. E veio os representantes dos sacerdotes para prender o Senhor, junto com Judas. Queridos, e quando eles chegaram, o texto de João fala que ele se aproximou e falou: a quem buscais? A Jesus o Nazaré. Ele falou: eu sou. E quando ele fala eu sou, todos caem, se rendem a ele. Queridos, ele estava mostrando que ele é o eu sou. Ele é o Todo-Poderoso. E se ele estava sendo preso, e se ele ia ser morto, é porque ele ia entregar a sua própria vida. Porque ele ia entrar voluntariamente na morte. E ele pergunta de novo: a quem buscais? Não é Jesus de Nazaré? Sou eu. Aí sim ele deixa ser preso. No texto de Mateus ele fala, quando Pedro lança a sua espada e corta a orelha de um dos soldados, o Senhor fala: que isso? Você acha que se eu quisesse, eu não poderia rogar ao Pai e Ele mandaria 12 legiões de anjos para me defender? Mas eu escolhi entregar a minha vida, porque eu estava consciente disso. Queridos, é ante a esse Senhor, o Todo-Poderoso, que os homens achavam que estavam prendendo Ele, os homens achavam que estavam matando Ele, mas mal sabiam que Ele estava se entregando. Ele resolveu entregar a própria vida. Ele entrou voluntariamente na morte, espontaneamente na morte. Sabe para quê, queridos? Para nos dar vida. E é a esse Senhor que nós estamos louvando. É a esse Senhor Todo-Poderoso, o eu sou. Às vezes a gente fica desapercebido disso. Quanto mais Ele é Senhor, mais Ele é humilde. Mas Ele nos chama a ser humilde como Ele. Querido, tem um texto de Mateus 11, eu queria ler com os irmãos. Mateus 11, por favor. Mateus 11, versículo 29. Fala uma coisa muito importante. Eu estava clamando ao Senhor, né? Senhor, fala comigo, Senhor. O que eu posso dividir com os irmãos? Um domingo de manhã, num dia bonito como esse. Senhor, que o Senhor tem preparado para o coração dos irmãos, para o meu coração. E me veio esse texto aqui. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor falou, irmãos, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas coisas nos cansa, irmãos? Quantas coisas nos sobrecarrega? Mas nessa manhã, e isso testificou nos louvores, nas palavras que os irmãos deram aqui, o Senhor falando, eu, o Senhor, estou presente. Eu, o Senhor,
Se eu estava de forma humilde, é porque eu estava levando o pecado, o nosso pecado. Mas Ele é o Senhor, Ele é o eu sou. E Ele nessa manhã está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Quantas coisas nos cansa, irmão. Todos nós já experimentamos isso na vida, em algum momento pelo menos, de estar cansado. Talvez tenha sido o momento que nos levou ao Senhor, o cansaço de tantos problemas, de tantas dificuldades. Talvez isso tenha nos levado ao Senhor uma vez, mas após estar no Senhor, ser introduzido no seu corpo, e ao invés de desfrutarmos da sua vida, da sua essência, aquilo que vai nos dar o quê? Preenchimento interior, que só Ele tem as palavras de vida, nós ainda nos deixamos nos cansar por tantas coisas, porque o Senhor pensou na igreja, os homens pensaram na religião. A religião nos cansa, irmão. A religião nos cansa, irmão. Ordenanças vazias, princípios sem vida. Quanta coisa nos cansa. Ah, irmãos, eu estou tanto tempo na igreja, mas eu estou cansado. Sabe, irmão, eu estou cansado. Porque minha vida não muda. Porque, olha, o irmão fala, canta, mas nada acontece. O Senhor está falando: vinde a mim, você que está cansado, e eu vos aliviarei. Se a religião te cansou, se os dogmas humanos te cansaram, o Senhor, o eu sou, Ele pode te aliviar, Ele pode me aliviar, Ele pode nos aliviar aqui juntos, irmãos. Quantas coisas nos sobrecarregam, irmãos. As preocupações com a vida, o trabalho. Irmão, trabalho nos sobrecarrega de uma forma, né? Eu tenho experimentado isso, tenho falado: Senhor, me dê uma luz para eu, sabe, diminuir esses trabalhos. E acho que quanto mais eu oro, mais trabalho aparece. Isso me sobrecarrega às vezes. Eu falo: Senhor, eu preciso do teu alívio. Não é que vamos deixar de buscar, de correr atrás do sustento, ou mesmo os jovens de estudar, ou de querer fazer uma faculdade. Não é isso, querido, não é isso. O que nos sobrecarrega é quando colocamos essas coisas no lugar do Senhor. Quando invertemos as ordens das coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. Todas as demais coisas serão acrescentadas. É o Senhor que falou isso. É o Senhor que falou isso. Ele vai acrescentar. Querido, você acha que o Senhor não sabe que precisamos de um trabalho? O Senhor não sabe que precisamos de um estudo? Mas Ele pode nos dar, se isso for o resultado da nossa comunhão com Ele. Mas nós esticamos as nossas mãos humanas. Nós esticamos a todo momento as nossas mãos humanas e vamos lá dar um jeitinho para ajudar o Senhor. Aí isso nos sobrecarrega, aí isso nos cansa, nos gera enfado, mas nessa manhã é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem falou isso foi aquele que tem as palavras de vida. Quando ele falou para Pedro, né? E vocês não querem me abandonar também? Pedro falou: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida. E nós servimos a esse Senhor, irmãos, que tem as palavras de vida. Como é que nós podemos deixar circunstâncias vazias da vida nos sobrecarregar, nos cansar, se nós servimos ao Senhor? Que ante a presença dele, quando ele assume o seu poder, todos se caem e se prostram, porque todo joelho se dobra ante a presença do Senhor. Quem é que consegue ficar de pé na presença do nosso Senhor? Quem é que consegue? Todo joelho se dobra quando ele fala: eu sou Jesus. Quer me prender? Eu sou. E todos caem. Em João 10 ele fala: ninguém pode tirar a minha vida. Ninguém pode, mas eu espontaneamente a entrego. É uma decisão minha. Tirar minha vida ninguém tira, não. Eu espontaneamente a dou. E hoje o Senhor nos convida. O que tem tirado a vida do Senhor, do nosso interior? O que nos tem feito estarmos cansados e sobrecarregados? É uma chance de ir ao Senhor. Ele está presente aqui, olha no seu interior. Senhor, eu preciso
da sua vida. Eu preciso ser aliviado, eu preciso experimentar esse alívio. Querido, quando nós experimentamos esse alívio, nós não ficamos normais, não tem como. O nosso Senhor não é normal. Ele está acima da lógica humana, acima das normalidades humanas. A normalidade humana é a religião, mas o nosso Senhor é anormal. E quem experimenta a paz dele, queridos, vive também de uma vida anormal. Não consegue entender como as circunstâncias se levantam, mas a pessoa sente paz. Como será isso? Quem pode explicar? Qual é o sábio que pode explicar isso? Isso é próprio do nosso Deus, que trabalha na nossa racionalidade, anulando ela, mostrando que Ele é o Senhor. E o seu alívio é a sua paz. É uma paz lá no interior, uma paz de espírito. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Pensa no que te cansa, irmão. Pensa no que te sobrecarrega. E ora ao Senhor, porque é Ele quem pode te aliviar. Querido, você pode ouvir quantas palavras quiser, qualquer que seja o pregador, por mais eloquente, cantar quantos louvores quiser, e na tua vida nada muda se você não tomar uma atitude, se você não for ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso do seu alívio. Senhor, eu preciso sentir a sua paz. Vê se não é isso que ele falou em João 14, queridos. João 14, versículo 27, fala algo muito interessante, queridos. Aliás, o capítulo João 14 é um dos capítulos mais significativos para mim na Bíblia, porque ali o Senhor se apresenta como Pai, Ele se apresenta como Filho, Ele se apresenta como Espírito. E ali Ele fala de onde é que Ele vai morar, né? Onde é que é a morada do Senhor, que é a casa dEle, que é a igreja, que somos nós. Ele não está morando aqui nesse espaço físico, mas Ele está morando em cada coração. E aqui no versículo 27 de João 14, olha o que Ele fala: deixo-vos a paz. Ele está falando para os discípulos, Ele está aconselhando os discípulos porque está chegando o momento dele entregar a vida dele. Então Ele fala: ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. O Senhor deixou a paz, o Senhor deixou a paz, e nós, que somos o seu corpo, precisamos experimentar da sua paz, porque paz é o estado de espírito que o Senhor pode trazer para nós. É paz no interior, é alegria, como o irmão Jorge falou, é suprir em todas as áreas, mas a paz do Senhor. Os homens tentam alcançar essa paz. Sabe como os homens tentam alcançar essa paz? Achando que a educação vai promover essa paz. Aí os homens investem na educação. Olha, a educação vai trazer paz para a terra. Sabe, se a gente educar bem as crianças, se a gente ensinar bem eles, sabe, se tiver professores comprometidos, escolas bem equipadas, a gente vai conseguir uma juventude, uma geração mais pacificada. Os governos falam: não, o que a gente precisa é de segurança. Vamos então equipar a polícia, vamos dar o último armamento, vamos dar carros equipados também, vamos contratar mais soldados. Os políticos falam: não, a solução sou eu, vota em mim porque eu vou trazer a paz. Irmão, cada um está propondo uma paz, mas é uma paz, é uma falsa paz. É uma paz vazia, que não vai suprir a carência que nós temos. Só o Senhor, só a paz que Ele nos legou é que pode trazer esse sentimento em nós, esse estado, essa condição que é desfrutar da paz do Senhor. Olha o que Ele fala em Romanos, querido, 16. Isso aqui é extremamente importante.
Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Romanos 16, 20. E o Deus, Romanos 16, 20. E o Deus da paz. Ele pode ser o Deus de muitas coisas, mas ele está se apresentando como o Deus da paz. Ele é o Deus da paz. Ele é o nosso Deus. Como pode servirmos o Deus da paz e não termos a sua paz? O Deus da paz. Ele é o Deus da paz, o seu Senhor, o seu Pai, o nosso Pai é o Deus da paz. Em breve, esmagará debaixo dos nossos pés, dos vossos pés, a Satanás. Graça ao Senhor. Graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Queridos, Ele é o Deus da paz. E todas as pessoas, alguns exemplos na palavra, de pessoas que conseguiram experimentar essa paz, sabe? Tiveram, irmãos, comportamentos inexplicáveis. Irmãos, e se eles viveram isso, nós também podemos viver, porque nós somos iguais, nós servimos ao mesmo Senhor. Paulo fala que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, e orou com constância para que não chovesse, e não choveu. Depois ele orou de novo e a chuva veio. O que nos difere de Elias? Nós estamos até numa condição superior, porque somos a habitação do Deus vivo. Então, querido, as pessoas que experimentaram essa paz tomaram atitudes diferenciadas. E aí eu pergunto, qual tem sido a nossa atitude na igreja? E quando eu tenho falado na igreja, não é na reunião. Os irmãos confundem às vezes. Acham que a igreja é a reunião. Não é. Aqui é a reunião da igreja. Mas a igreja é o corpo do Senhor. Todos aqueles que receberam o Senhor como Salvador foram introduzidos no seu corpo e compõem o quadro da igreja. E nesse quadro não tem ninguém melhor do que ninguém, todos. Irmãos, olha o que nos fala o texto de Efésios 2. Irmãos, Efésios 2, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, os quais andávamos outrora, segundo os principados, segundo os poderes das trevas, segundo a vontade da nossa carne, para fazer aquilo que manda os nossos pensamentos. É assim que nós estávamos, todos nós, queridos. Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós. Mas Deus, aleluia que tem um mais Deus nessa história. Mas Deus olhou para essa condição, e segundo, porque Ele sendo rico em misericórdia, mas querido, para Ele ter nos introduzido no corpo dEle, tem que ter tido muita misericórdia. Misericórdia multiplicada para Ele ter me incluído ali, querido. Muita misericórdia. Por causa do grande amor com que Ele nos amou. Oh, que amor é esse? Nós sendo inimigos, Ele dizia, naturalmente filhos da ira. Filhos da ira, provocávamos ira no Senhor. Mas Deus não respeitou esse quadro de afastamento, de abandono, mas Deus interferiu nisso. E nos trouxe para Ele. Devido às suas muitas misericórdias e o grande amor com que nos amou, querido, se espelhe no Senhor. Olha que amor é esse, e como é que nós aqui nos achamos superiores uns aos outros? Como é que podemos achar que na igreja, somos melhores uns que os outros? Que isso, irmãos? Olha para o amor do Senhor, que amou os seus inimigos, entregou quando ainda eram inimigos dele. Que amor é esse? Senhor, que amor é esse? Tem uma música que fala isso. Senhor, que amor é esse?
Só pode ser um amor sobrenatural, só pode ser algo além daquilo que eu posso entender, só pode ser a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Tem uma música que fala assim, querido, uma música fala assim, o mestre do amor, o professor do bem, nos ensinou na cruz que não existe ninguém melhor do que ninguém. Imagina um ladrão, sendo morto pelos seus erros, mereceu o paraíso no último minuto de vida. Ah, queridos, como é esse? Quem pode ser superior ao outro? Imagina essa cena. Somos todos iguais, queridos. Temos que amar uns aos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Ter misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas se as coisas têm nos sobrecarregado, se as diferenças humanas, se temos olhado para o humano, se temos olhado para as nossas razões, queridos, o Senhor está falando, vinde a mim, todos os que estáis cansados, porque isso cansa, querido. Quantos irmãos desanimam da vida com o Senhor, porque se cansa dos problemas com o outro, porque se cansa de uma vida vazia, mas o Senhor quer nos encher dele mesmo. Por isso nessa manhã ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Irmãos, veja esse texto de Salmos 27, irmãos. Jesus é Deus. Ele nos amou. Salmos 27, irmãos. Olha que texto maravilhoso, irmãos. O Senhor é a minha vida, minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? São contradições, sabe? Que a gente precisa experimentar, queridos. Precisa experimentar essa contradição aqui. Sabe por quê? Porque ter medo, ter aflições, isso é normal da nossa vida, a gente vai ter até o último minuto. O Senhor fala aqui, no mundo tereis aflições. Mas no meio da aflição, não temer, isso é do nosso Senhor. Só pode ser Ele, porque não é normal, o ser humano não age assim. Agora olha o versículo 3. Olha esse versículo 3, irmão. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Aleluia! Quer melhor do que isso? Quer esse coração para você? Quer esse coração? Queridos, durante uma fase da minha adolescência eu era muito depressivo. Muita depressão. E uma vez eu li esse texto. E o que me chocou nesse texto, irmão, o que me deixou perplexo. Obrigado. Foi que o texto fala que se um exército, eu fiquei imaginando Davi e se levantando um exército contra ele. Ele não estava falando que se um exército levantasse contra ele, ele ia vencer, não. Porque ele confiava no Senhor. Não era isso que ele estava falando, não. Não era isso, não. Ele falou que se um exército se levantava contra ele, ele não teria medo. Medo, ele não sentiria medo. Eu falei, Senhor, que coração é esse? Essa firmeza não pode ser de Davi. É não ter medo. E nós sentimos medo de tantas coisas tão pequenas, querido. Mas ele complementa, ele fala, não só se um exército se levantar contra mim, mas se toda guerra se estourar contra mim, toda guerra, ainda assim eu confio no Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso ter esse coração, eu quero ter um coração como o de Davi, porque eu sei que aquele coração é de alguém que está desfrutando da sua paz. Porque não pode ser humano, porque humanamente, se a gente vê uma pessoa só vindo na nossa direção, não precisa nem estar armado, irmão. Só ser grande o suficiente, a gente já tem medo.
Tem, irmãos? Tem. Você imagina um exército. E ele fala, olha, eu não tenho medo. Não tenho medo. Ah, isso só pode ser do nosso Senhor. Então, querido, está sobrecarregado? Está com depressão? Está se sentindo atarefado? Qualquer que seja o teu sentimento? Olha o que o Senhor está falando aqui para você. Tem solução para você. Teve para Davi. Tem para mim. Tem para nós. Nele, na sua pessoa, cheia de vida, rico e galardoador de todos aqueles que o buscam e que desfrutam da presença dele no Espírito. Está dentro de você. Ele não foi para a morte à toa. Ele não foi para a morte à toa, mas foi para nos ajuntar. E foi para ter acesso direto ao nosso coração, para trabalhar no nosso coração o quê? As virtudes dele. Queridos, veja Jacó. Gênesis 28. Veja a história de Jacó. Outra história que também pode nos ensinar muito. Gênesis 28. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, porque tinha usurpado a bênção de primogenitura dele. E nesse momento ele está indo para a casa da sua família, conquistar uma esposa dentre os parentes da sua mãe, e fugindo de Esaú, com medo de Esaú, porque Esaú tinha dito que o mataria, porque ele roubou a bênção de Isaac. Olha o que aconteceu com Jacó, no versículo 10, Gênesis 28, 10. Olha o que aconteceu. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou umas pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Querido, em meia perseguição, ele fala, é hora de descansar. Vou dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha o versículo 15. Olha o versículo 15. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Querido, a luta, os problemas de Jacó, no momento em que ele dorme, no momento em que ele descansa, e o Senhor aparece para ele, o Senhor fala para ele, eu te protegerei. Ou seja, descansa no Senhor, e os seus problemas passam a ser do Senhor. Descansa nele, e as perseguições que fazem contra nós passam a ser do Senhor. Mas tem que dormir, tem que descansar nele. Tem que descansar, queridos. Se nós não descansarmos no Senhor, se nós continuarmos com os olhos abertos, analisando bem a nossa vida, para querer, dar um jeito nela, indo pelos nossos próprios pensamentos, mas se nós tomarmos a atitude de descansar no Senhor. O Jonathan aqui falou ontem do útero universal, que é o útero do Senhor, onde está sendo gestado um bebê, que é a igreja, que são os filhos de Deus de todas as gerações, do qual nós também estamos. Estamos nesse útero universal, queridos. E ali, estando ali presente dentro da barriga do Senhor, o que nós podemos fazer? Só chutar, só. Mas toda a vida que nós precisamos, todo alimento, vem
diretamente do corpo da mãe. Esse útero universal, o Senhor. E a igreja é esse bebê lá sendo gerado, gestado. Então nós que estamos nessa condição, precisamos fazer o quê? Descansar e tirar o maior proveito do quê? Das energias que o Senhor está dando. Olha, da seiva elaborada que é o seu espírito, que percorre os troncos das árvores e alimenta os ramos, que somos nós. Precisamos nos alimentar dessa seiva elaborada que é o próprio Senhor e descansar nele. Quando a gente faz isso, as nossas guerras, os nossos conflitos, as nossas causas se tornam causas do Senhor. Olha o que aconteceu com Estevão. Queridos, vê se isso não é a paz do Senhor. De Davi não temer a guerra, não temer nada. De Jacó, os problemas dele passando para as mãos do Senhor. O Senhor falou, os teus problemas agora são meus. Eu que te protegerei. Eu que te protegerei. Você está fugindo de Esaú, eu que te protejo. Ele viu os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo. E ele entendeu, ali é a casa de Deus. Sabe o que é a casa de Deus? Uma ligação direta com o céu. E os anjos de Deus sobem e descem. Ali é a casa de Deus. Entendeu, irmãos? Não? Aqui é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Então, é livre acesso ao céu. Os anjos de Deus subindo e descendo. É a condição que nós estamos. Fora dessa esfera é o império das trevas. É o império das trevas. E os anjos de Deus não estão agindo no império das trevas, mas os anjos de Deus estão agindo em favor daqueles que hão de herdar a salvação, que somos nós. Céus abertos, os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo. É Betel, é a casa do Senhor. Mas precisa dormir para ver. Precisa descansar para os olhos se abrirem. Enquanto permanecer com os olhos abertos, querendo enxergar, tatear, não vai conseguir. Precisa dormir, precisa descansar, precisa voltar e falar, Senhor, me alivia. Senhor, me alivia. Só o Senhor pode fazer isso, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Em Atos 7, querido. História mais impressionante do que essa de Estevão. Essa história é muito rica, querido. Olha o versículo 54. Estevão tinha se defendido perante o Sinédrio. E ele fala, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Ah, quanta resistência, né, irmão? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, querido. Tinha medo no coração de Estevão? Os principais sacerdotes tinham prendido ele, feito inúmeras acusações, e Estevão cheio do Espírito Santo. Ah, que exemplo maravilhoso, queridos. Estevão cheio do Espírito Santo. Olha a atitude de um homem cheio do Espírito Santo. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Primeiro Jacó viu o céu aberto. Agora é Estevão que vê os céus abertos. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Senhor, quem pode viver isso, irmão? Qual é o homem que está aqui que pode viver isso?
Ninguém pode. Mas o Senhor pode. O texto fala, Estevão, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Do que nós temos nos enchido, querido? Do que nós temos nos enchido? Nós estamos nos enchido do Senhor e depois quer reclamar da vida? Quer reclamar dos problemas? Estevão cheio do Espírito Santo. Olhou para os seus inimigos, apedrejavam ele. Enquanto eles apedrejavam ele, ele via no céu aberto e o Senhor. Depois ele olha para a terra, os homens tacando pedra nele, ele se ajoelha e fala, Senhor, não lhes impute esse pecado, eles não sabem do que estão fazendo. Porque estava cheio do Senhor. Porque não estava cansado. Imagina se ele estivesse cansado e sobrecarregado, irmãos. Cheio de problema. Aí foi preso, ele falava, ai meu Deus, Pedro não me avisou disso, que eu falei para ele que não ia dar certo esse negócio de pregar, de servir mesa, olha, ele podia ter murmurado, podia ter reclamado. Poxa, eu estou servindo ao Senhor? O Senhor, e isso me acontece? Que coisa é essa? Que situação é essa? Ah, não é possível. Não é possível. Eu vou reclamar com alguém, sei lá, com o próprio Senhor talvez. Queridos, alguns irmãos acreditam que Estevão era um jovem. E olha, o Senhor estava dizendo qual era o testemunho que ele queria dos jovens no início da igreja. É um testemunho de sangue, irmãos. Não é brincadeirinha, não. É entregar a vida. Esse é o testemunho dos jovens no início da igreja, o primeiro martírio. Estevão, jovem. E nós, jovens, o que estamos fazendo na igreja brincando? O que estamos fazendo com a nossa vida brincando? Estevão não brincou não, querido. Ele foi até a última consequência, mas ele estava cheio de Deus. E se nós estivermos cheios de Deus, faremos as mesmas coisas. Precisamos nos encher do Senhor, nos esvaziar de nós mesmos. Nos encher do Senhor. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode fazer isso? Nos encher do Senhor? Irmãos, 2 exemplos na palavra. 2 exemplos de pessoas que se aproximaram do Senhor e receberam dele salvação, vida, virtude. O primeiro aqui na minha ordem, foi a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, queridos, sangrando, 12 anos, sangrando, sem parar, sangrando, 12 anos. Não conseguia reter nada no corpo dela, fraca, frágil, porque sangrava, e no sangue vai todo, o sangue é o que transporta as proteínas para a célula, nosso sangue, e ela não tinha, e é fraca, e ela já tinha gastado todos os seus bens, tentando uma cura, tentando encontrar a solução do seu problema, e não conseguia. Talvez isso possa representar o papel dos homens, às vezes até mesmo nós, filhos de Deus, fazendo todo o nosso esforço para conter o sangramento que nós temos às vezes, que não retém as virtudes do Senhor. E nada do que ela tentou deu certo. Mas ela ouviu dizer que passava Jesus de Nazaré. Quem que passava, né? Nada menos do que o Senhor, Jesus de Nazaré. Irmãos, ela não mediu esforços. E a multidão ia oprimindo o Senhor ali, oprimindo o Senhor, aquela multidão, sufocando o Senhor. A multidão ia, e ela chegou e tocou na orla dos seus vestidos. E quando ela toca na orla dos seus vestidos do Senhor, na hora sai virtude. Na hora estanca o fluxo de sangue dela. E o Senhor fala, alguém me tocou. Senhor, como pode? Senhor, como pode? A multidão está aqui, como pode dizer que alguém te tocou, Senhor? De mim saiu virtude. Queridos, qual tem sido a nossa postura ante a presença do Senhor? É sufocar o Senhor ali, oprimindo Ele? Né? É só um aglomerado de gente? É só um grupo de pessoas ali? Ou nós estamos indo à presença do Senhor para tirar dele virtude para nós? É o que nós precisamos, é tirar do Senhor vida.
Qual tem sido a nossa postura individualmente e qual tem sido a nossa postura no coletivo? Estamos na presença do Senhor para olhar para o irmão? Estamos na presença do Senhor para ficar com os nossos conceitos remoendo na nossa mente? Ah, não, mas eu não estou entendendo, eu não estou concordando com isso, eu não estou concordando com aquilo. Ou estamos ali, Senhor, me salva. Senhor, eu quero a sua paz. Senhor, eu preciso do Senhor, só o Senhor é o meu remédio. Só o Senhor pode me curar. Só o Senhor é a minha salvação. Senhor, Senhor. O outro exemplo é da mulher Cirofenícia, cananeia. Estava com a filha terrivelmente endemoniada. Irmãos, já pensou um filho terrivelmente endemoniado? Os pais, aqueles que são pais. Imagina o seu filho terrivelmente endemoniado. Tu não mede esforço, irmão. Não mede esforço. Esse filho terrivelmente endemoniado fez com que a mulher Cirofenícia, o cananeia, nem israelita ela era, estrangeira, grega. Ela ouve, né, que o Senhor está passando e ela vai atrás do Senhor. Um texto fala que ela ficava gritando atrás: Senhor Jesus, filho de Davi. E os discípulos pararam e falaram: Senhor, socorre ela. Já a outra versão diz que o Senhor entrou numa casa sem querer ser percebido. Sem querer ser percebido. Mas ele descobriu e ela foi até ele. Irmãos, ela está indo à procura do Senhor. Olha, essa está indo à procura do Senhor, convicta. Eu sei que se Ele quiser, Ele pode me atender. Eu sei que se Ele quiser, Ele pode me atender. Mas olha, queridos, o que é o pedido que ela faz? Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada, por favor. Aí ele fala: não posso pegar os pães dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Não é bom? A palavra agora para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não é para vocês ainda. Queridos, é um veredito dizendo não. Ela, portanto, retrucou. Olha que ousadia, queridos. Olha que ousadia de uma mulher. Ela retrucou e falou: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sabe qual foi a reação do Senhor para ela? Oh, mulher! O Senhor ficou espantado. O Senhor falou: oh, mulher, grande é a tua fé. Seja feita como tu queres. Oh, mulher, grande é a tua fé. Seja feita como tu queres. Em outra versão ele fala: por causa das tuas palavras. Queridos, qual é a nossa atitude diante do Senhor? Qual tem sido as nossas palavras? Qual tem sido as nossas atitudes? Qual tem sido a nossa fé? Mas o texto fala que quando ela chegou na presença do Senhor, ela o adorou. Antes dela falar qualquer coisa, ela o adorou. Sabe qual é o exemplo? Sabe qual é o caminho para desfrutarmos das virtudes do Senhor? Para sermos cheios da sua paz. Sermos cheios da sua paz. Sabe qual é, queridos? É se humilhar. A mulher do fluxo de sangue tocou na orla dos vestidos do Senhor, ela se abaixou. Na orla dos vestidos. A mulher cananeia chegou na presença do Senhor e o adorou. E nós queremos ficar de pé, cheio de conceitos, cheio de valores, e querer receber do Senhor vida. Querido, se quebrante, se humilhe na presença do Senhor. É o caminho, é a forma, porque aquele que se humilhar diante do Senhor, ele não resiste a um coração quebrantado. E isso é o seu coração, é o nosso coração, tem que estar quebrantado diante do Senhor, porque se a nossa atitude for essa, querido, esquece os problemas, esquece qualquer que seja, é dele, todo o trabalho é dele, nós temos só que descansar nele, é depositar a nossa confiança nele. Mas é se quebrantando, queridos, é se humilhar, mas não é fácil, é difícil mesmo, mas tem que se humilhar, tem que se humilhar. Irmãos, eu queria terminar e queria falar de mais um exemplo de humilhação da palavra. É o exemplo de Naamã e Eliseu. Naamã, um general sírio, tinha acabado de conquistar o reino de Israel e tinha escravizado a população de Israel. Mas Naamã, abaixo do rei da Síria, Naamã era o general principal.
Mas Naamã, mesmo tendo tanta imponência no mundo, mesmo tendo tanta responsabilidade, Naamã era leproso. Naamã tinha lepra. Queridos, lepra na antiguidade, lepra na Idade Média, sabe, era a pior das doenças, era a doença, incurável. E estava totalmente associado a lepra com uma vida impura. Com uma vida impura. E Naamã, leproso. Imagina, né? Tão forte humanamente, mas diante das pessoas tão fragilizado. Uma lepra. Aí a empregada dele, uma menininha, fala: olha, em Israel tem profeta, vai lá e se cura. Ele resolveu ir, falou com o rei da Síria mandou, falou: vai, leva presente e leva para o rei de Israel esses presentes, ouro, prata. Daí ele pede a ele uma solução. E aí Naamã foi. Quando Naamã chega lá em Israel e procura o rei de Israel, entrega para ele os presentes, o rei de Israel fala: mas por acaso o senhor da Síria quer me matar? Porque eu não tenho condições de fazer nada por você. Não tenho. Isso chega aos ouvidos de Elias. Desculpa, de Eliseu. Isso chega aos ouvidos de Eliseu. Eliseu fala: opa, peraí. Opa, tem alguém doente, leproso, e está vindo aqui buscar cura, não sabe bem aonde procurar, está achando que é o rei. É isso mesmo? Ah, então é o meu ofício, vou lá. É comigo, eu sou profeta. É comigo. O clamor da humanidade perdida deveria soar no nosso ouvido assim, queridos. Está perdido. Ah, é comigo, ele está chamando a mim, sabe por quê? Porque eu tenho vida. Se ele está perdido, eu me achei no Senhor. Mas a gente é negligente, né? A gente está nos nossos ouvidos, a gente finge que não é conosco. Mas eu faço isso também a todo momento, e o Senhor me quebra, me ajuda. Me ajuda. Às vezes uma pessoa vem falar alguma coisa, reclamando de alguma coisa, é uma oportunidade para nós levarmos essa pessoa para o Senhor, apresentarmos a solução para a vida dela, e nós negligenciamos. Quando não, adentramos nos assuntos humanos e ficamos ali discutindo, né? Ah, não, é realmente votar na Dilma é melhor, então não, votar no Aécio, então é... A gente faz isso, irmão, o tempo todo. A gente é condescendente com uma esfera humana. Nós somos condescendentes com a esfera humana. Só o Senhor pode nos livrar dela, querido. Só o Senhor pode fazer com que a esfera da igreja se prolongue, porque a esfera da igreja não é na reunião da igreja só. A esfera da igreja é na vida, é no dia a dia. Aí esse homem chega lá. Eliseu fala: manda ele vir falar comigo. E ele chega para Eliseu. Querido, ele imaginou, né? Que Eliseu fosse o receber e tal. Eliseu nem o recebeu. Eliseu mandou o seu servo lá e falou: vai lá, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã fica revoltado. Naamã fala: como pode? Eu achei que ele fosse vir aqui fora, botar a mão sobre mim, invocar os deuses e me curar. Ele nem sequer vem me receber. Ah, que humilhação. Como pode? Sabe, o segundo na hierarquia militar da Síria, que é quem mandava em Israel naquele momento, que Israel era um reino conquistado pela Síria. Como pode tal petulância? Mas ele nem vem me receber. E os servos dele falaram: Senhor, olha, esse Rio Jordão, vai lá, dá 7 mergulhos. Se ele te pedisse uma coisa pior, tu não faria? Vai lá, faz isso. E ele foi lá e deu o primeiro mergulho, deu o segundo mergulho, deu o terceiro mergulho. E no 7º mergulho ele ficou curado. A lepra dele desapareceu, a pele dele ficou lisa como de bebê. E ele falou: é verdade, amém, existe Deus em Israel. Glória a Deus que existe Deus em Israel. Então ele voltou: agora eu vou poder dar esses presentes para Eliseu, vou retribuir, né, toda essa bênção que ele me deu. E ele voltou para Eliseu e falou: está aqui os presentes. Eliseu falou: os teus presentes sejam contigo. Não, que isso, o Senhor me abençoou. Olha, ele fala: não há nenhum Deus a não ser o Deus de Israel, o Senhor. E ele fala: eu não me dobrarei mais a nenhum Deus, só ao Senhor. Eliseu fala: amém, mas os teus presentes sejam contigo. Ele fala: deixa ao menos eu levar a terra de Israel para eu fazer os meus holocaustos lá na Síria. Ele falou: amém. Mas aí, irmão, olha que situação degradante. Curado pelo Senhor. Você imagina quantas ofertas ele já não tinha feito para o Deus dele lá da Síria? Quantas ofertas? Quantos votos? E nada curava a lepra dele. Imagina quantas feitiçarias, porque na antiguidade os médicos e feiticeiros tudo a mesma coisa. Você imagina quantos remédios, quantas formas ele procurou e nada solucionava. Ele agora tinha o seu problema solucionado.
pelo Senhor. Mas ele, completando a fala para Eliseu, ele termina falando assim: Eliseu, ele se lembrou na hora, né, quem ele era, o homem importante que ele era. Aí ele falou: o Senhor me perdoe se quando eu voltar para a Síria, o meu senhor lá da Síria, o rei, entrar no templo de Rimon e se ajoelhar diante de Rimon e se apoiar na minha mão, e eu ter que me ajoelhar também e me dobrar também diante de Rimon. O Senhor me perdoe. Queridos, ele passou por uma humilhação. Ele foi no Rio Jordão, que significa descer. Nasce lá nas montanhas e desce ao Rio Jordão. Ele foi lá no Rio Jordão, se humilhou, ficou limpo, reconheceu que é o Senhor, mas voltou para o seu vômito, porque não quis abrir mão da condição em que ele vivia, porque ele lembrou que ele era alguém importante. Qual era dele? Manter uma postura. Não, haja o que houver, eu sou do Senhor, porque o Senhor é que é o suficiente para mim. Mas não, ele já se justifica que ele teria que se dobrar novamente diante de Rimon e que ele ia fazê-lo. Eliseu fala: vai em paz. Quando você veio aqui, foi receber cura, eu te mostrei que há Deus em Israel. Se você vem aqui receber bênçãos, curas, libertação, o Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor curava os cegos. Na hora que o Senhor foi crucificado, cadê eles? Cadê os cegos que foram curados? Cadê os coxos que passaram a andar, os aleijados? Cadê? Mas eles não queriam cura, o Senhor deu cura para eles. Mas para aqueles que queriam as palavras de vida eterna, o Senhor chamou em particular, falou: a vocês é revelado os mistérios do reino dos céus. O que nós estamos buscando do Senhor, queridos? Estamos fazendo o que aqui? O que nós viemos buscar aqui hoje nesse lugar? Foi lazer? Foi comida? Foi conversa com o irmão? Ou foi buscar a solução da nossa vida diante dos pés do Senhor? É ante aos pés do Senhor, ante a qual todos os joelhos, por bem ou por mal, vai se dobrar. É diante a esse Senhor que estamos. Não vamos sair daqui, querido, após o Senhor ter nos mostrado a porta aberta de acesso a Ele, que é o quebrantamento, que é a humilhação. Não vamos sair daqui e voltar ao vômito. Novamente nos afastarmos do caminho dele, nos enchermos com as coisas do homem, voltarmos a reclamar dos irmãos, ficarmos sobrecarregados e ficarmos cansados. Vamos nos encher do Senhor. Vamos nos encher do Senhor. Nós queremos fazer muitas coisas pelo Senhor, muitas coisas para Ele, imperfeitamente. O Senhor fala abertamente. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não fica preocupado em criar fórmulas para ajudar o Senhor, mas descansa nele. Descansar nele não é ser inértil. Descansar nele não é ser negligente. Descansar nele é depositar a confiança nele. É se humilhar diante dele, é depender dele, é buscar dele a orientação, é buscar dele o direcionamento, é buscar dele o discernimento, é retirar dele virtude, é vida. Isso é descansar no Senhor. E isso faz, querido, com que nós saímos da nossa inércia e as coisas que nós fazemos passam a ser o resultado do relacionamento que temos com o Senhor. O nosso interior é exteriorizado. Mas quando nós estamos vazios no interior, aí nós mostramos quem somos. Aí o fruto da nossa obra é divisão. O fruto do nosso agir é confusão. E tantas outras coisas, queridos, que não promove a edificação dos santos. A obra é dele. Eu edificarei a minha igreja. O Senhor falou: eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. O que nós fazemos é cooperar com o operador. Quem opera é o Senhor. E nós cooperamos com Ele. Quebrantados, humilhados. Se não for assim, queridos, somos vazios. E a nossa obra não produz a edificação. Então, ao invés de ficarmos, preocupados, temos que nos preocupar sim com o serviço ao Senhor no Espírito. Porque se nós estivermos servindo ao Senhor no Espírito, Ele vai nos levar a fazer as demais coisas. E não inverter essa ordem, queridos. Porque o resultado da inversão dessa ordem é o quê? Morte. São coisas das quais nós não temos
resultados positivos. Queridos, que essas experiências possam nos ajudar nessa manhã a vermos os céus abertos, a vermos o Senhor, se concentrar na sua pessoa, receber o chamado do Senhor, falando: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu tenho alívio, porque eu sou o Deus da paz. Eu sou o Deus da paz. Não se relacione com o seu Deus sem desfrutar da essência que Ele tem, das virtudes que Ele tem. Queridos, graças ao Senhor, que o Senhor possa completar a palavra dEle no nosso interior, falando lá onde só o Espírito pode falar, trazendo a testificação que só o Espírito pode trazer. Amém? Graças ao Senhor.